Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo para você aqui no canal. É isso aí, gente, trago notícias quentes, notícias boas, notícias bombas, é isso, gente. Antes de tudo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e também comenta da onde você tá vendo esse vídeo, gente. Qual é a sua cidade, qual é o seu estado? Comenta aí que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, tá? Eu, por exemplo, tô aqui em Pernambuco e você tá em qual cidade? Comenta aí, gente, que eu vou estar curtindo os comentários de vocês, tá? Comenta aí o seu nome e a sua cidade. Bom, vamos para as notícias, porque temos notícias boas, notícias quentes, gente. É isso aí. Já chega deixando o like, porque o Flávio Bolsonaro abriu 6 pontos em cima do Lula, gente. É isso aí. Olha só, a mais nova pesquisa que saiu agora do Instituto Apex colocou o Flávio Bolsonaro com a vantagem de 5,4, arredondando para 5 pontos acima do Lula, gente. É lapada atrás de lapada que tá dando o Flávio Bolsonaro, sendo que nem começou as campanhas ainda, tá? O homem vem forte. E como é que ficou os números dessa pesquisa, William? Olha só, gente, 48%, lembrando que é do segundo turno, tá? Segundo turno que já dá a vitória de um ao outro. 48% vota no Flávio Bolsonaro e 42,6% vota no Lula, gente. É uma vantagem de 6 pontos aí que o Flávio Bolsonaro abre em cima do Lula, gente. Isso já em segundo turno, isso já dando a vitória para o Flávio Bolsonaro. Pesquisa saiu hoje, Instituto Apex, mais uma pesquisa aí colocando o Flávio Bolsonaro na frente, e essa daí veio para arregaçar o Lula de vez. Pois é, deixar o cara sem cabelo, porque 6 pontos não é brincadeira não, tá? Bom, mas vamos ver o que a mídia tá falando sobre essa pesquisa, gente. Pois é, foi anunciada hoje e olha só o que estão falando. Isso aqui que tem alugado um triplex na cabeça ali da candidatura do PT. O Flávio Bolsonaro já sai à frente, inclusive na margem de erro, ele ainda levaria esse segundo turno para casa. Flávio Bolsonaro, então, com 48%, Lula com 42,6%. Nenhum branco ou nulo, 7,3%. Não sabem ou não responderam, 2,1%. É isso aqui que tem alugado um triplex na cabeça ali da candidatura do PT. Essa pesquisa ouviu 2.000 entrevistados durante os dias 7 e 11 de abril. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. E o registro dela no Tribunal Superior Eleitoral é 08282/2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Pois é, pesquisa que dá uma lapada em cima do Lula. Realmente aquele boato que o Lula desistiria da eleição com medo de perder para o Flávio Bolsonaro tá cada dia mais próximo, né, gente? Cada pesquisa mais coloca o Flávio aí na frente do larápio do Lula. Mas tem mais, olha só esses comentários, mas já vai comentando aí de qual cidade você é e de qual cidade você vai votar no Flávio Bolsonaro, gente. Olha só. Disparou, Flávio Bolsonaro dispara na liderança no segundo turno, mas tem um dado que preocupa ainda mais o núcleo petista. Mas espera aí, quem aí é Flávio Bolsonaro, presidente? Quem é Flávio Bolsonaro? Deixa a curtida e comentário com a bandeirinha do Brasil, porque a Futura Apex acabou de publicar essa pesquisa hoje, 14 de abril de 2026, e agora o Flávio já marca 48% contra 42%. Que lavada é essa? Que lavada é essa? O que está acontecendo? Olha só, cenário de segundo turno, Flávio 48%, Lula 42%. E o que tem desesperado ainda mais o núcleo petista? É que, ainda que seja o Ronaldo Caiado, que não tem chance de ir para o segundo turno, a diferença está diminuindo. Romeu Zema está diminuindo também. E se trocar o candidato, colocar o Fernando Haddad, é 48-34. A lavada aumenta. Ou seja, tá difícil, hein? Tá difícil segurar. E eu avisei que isso aqui iria acontecer, hein? Quem me segue aí há mais tempo vai lembrar que eu falei que isso aqui iria acontecer. E o detalhe, estão atacando o Flávio de todos os jeitos, já estão armando aí um monte de mentira contra o Flávio Bolsonaro e não tá adiantando nada. Até junho
o Lula joga a toalha e desiste. Será que vai ser de WO isso aqui? Pois é, gente, bem lembrado que ele falou aí que já estão atacando o Flávio Bolsonaro de todo jeito, mesmo assim não tá surtindo efeito. O homem só cresce, gente. Bom, enquanto isso, lá na Globo News, lá no Plim Plim, o clima tá desse jeito, gente. Olha só, clima terrível na Globo News. Jornalista diz que seria uma tragédia Lula perder a eleição para o Flávio Bolsonaro. Pois é, olha só esses comentários. Olha, também é melhor resolver a parada no primeiro turno, porque no segundo turno vai ser difícil. Se perder para o filho do Bolsonaro no primeiro turno é uma tragédia. Bom, não dá para saber se essa eleição vai ser resolvida no primeiro turno, mas que realmente ela está num cenário de sinal amarelo ligado no Planalto, André, está. Se o Lula perde no primeiro turno, aí a situação é pior para ele, né? Quer dizer, terminar uma vida política tão exitosa e tão importante, perdendo no primeiro turno. Perdeu 2 vezes no primeiro turno para o Fernando Henrique e até hoje não engole essas derrotas, né? E acho que a pesquisa do Datafolha é preocupante pro Lula. É isso, gente. Esse daí é o clima da Rede Globo, tá? Então você aí que já tem filho que pode votar, faz ele tirar o título e votar no Flávio Bolsonaro, porque esse ano vai ser no primeiro turno. Bom, agora olha só, enquanto isso, lá no outro lado do mundo, lá no STF, pois é, a Carmen Lúcia largou a mão do Alexandre de Moraes, gente, largou a mão dos ministros do STF e segundo o jornalista Andriez, a Carmen Lúcia agora passa a ficar exposta e já é considerada traidora porque a partir de agora ela não vai votar igual os outros ministros. Olha só os comentários. Bancada Gilmar Xandônica contra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia está no fogo, não sei se vocês perceberam. Está na fogueira, está exposta. O gatilho para isso, ela é considerada traidora. Mas tem um aprendizado também aí. Quem sou eu para dar lições para quem quer que seja, muito menos para ministra do Supremo, para Carmen Lúcia. Mas tem uma lição aí. Não para ela, para nós. Para a nossa vida. Ela, Carmen Lúcia, foi patrocinadora do direito xandônico. Ela legitimou o direito xandônico, que não admite traições. Porque tudo é considerado traição. Porque votar contra Alexandre de Moraes é considerado um atentado à democracia. Ele é o nosso garantidor. Ele é o Estado de Direito. E Carmen Lúcia está experimentando isso exatamente agora. As plantações na imprensa, não quero entrar em detalhes, nem fazer crítica a colega, eu acredito na honestidade das pessoas, mas é quase como se os porta-vozes da bancada Gilmar Xandônica já estivessem aí em plena atividade, criticando Carmen Lúcia, que com todos os problemas que ela tem, muitos erros na sua atividade, não foi uma boa presidente do Supremo. No caso do TSE, atrasou o julgamento do caso do Rio de Janeiro, sim, Gilmar Mendes tem razão nesse ponto, demorou, tem vários problemas. Mas, honesto, eu não estou dizendo com isso que, pelo amor de Deus, que outros não sejam honestos. Carmen Lúcia, especialmente, me parece alguém honesta. Honesta nos seus princípios, podem ser equivocados, a gente pode considerar equivocados, mas me parece ser alguém honesto. E agora está exposta porque contrariou os interesses desse grupo, que é uma bancada especialmente política. Bancada em que ela formava, donde traidora. Sendo que, bom, devo dizer, ela mesmo se traiu nesse processo, Carmen Lúcia. Ela é a juíza do cala-boca, já morreu. Em defesa das biografias, contra a censura prévia. Censura prévia defendida por vários artistas, hein? Eles eram contra biografias não autorizadas. São os grandes defensores da liberdade também. Isso caiu no esquecimento completamente, mas isso houve. E, bom, o voto histórico de Carmen Lúcia, um não rotundo à censura prévia. A mesma juíza que anos depois, sob influência do direito xandônico, à margem, portanto, da Constituição, decidiu pela censura a um filme. Você se lembra disso? Em 2022, um filme foi censurado com o voto de Carmen Lúcia em defesa do processo eleitoral. E no momento em que vota contra, em que contraria os interesses desse grupo, que é um grupo interventor, está aí exposta.
É isso, né, gente? Bem lembrado pelo Andriesa que ela que era aquela juíza do interesse de não censurar. Só que ela se juntou com a turminha do Gilmar Mendes, com a turminha do Xandão, e ela começou a mudar de ideia. Pois é, começou a censurar e votar a favor de tudo que a turminha do outro lado também votava. Só que agora ela largou a mão. Pois é, brigaram. Tão de mal, brigou e agora largou a mão. Mas mesmo assim, como eu trouxe pra vocês no vídeo anterior, ela disse que não errou nenhuma linha. Nunca errou nenhuma linha. Pois é, mas ela foi a defensora do tem censura, mas é só até depois da eleição. Depois disso, volta tudo a normal. Ela que foi também que condenou os presos do dia 8 de janeiro, mesmo sabendo que eles não mereciam ser condenados. Lógico, teve vândalos lá, mas para pegar 17 anos, a senhora é bem mau caráter, né? Mas tá aí, então tudo brigado agora. Ela largou a mão do Alexandre de Moraes. Vamos ver no que é que vai dar isso, né? Até a família dela tá pedindo para ela se aposentar. Pois é, o bicho tá pegando. Bom, gente, mas agora vamos a eles, ao Braddock Show, Constantino e essa turma aí que vai trazer mais notícias pra gente, mais informações. Deixa o like no vídeo e olha só essa bomba aqui. Bom, Flávio. Vamos falar de Flávio Bolsonaro? Flávio tem tudo para ganhar, mas Centrão rejeita Zema e marqueteiro diz que precisa se apresentar. O marqueteiro de Ratinho Júnior diz que Flávio pode ganhar no primeiro turno, mas que ninguém sabe ainda quem ele é, além do sobrenome. Ao mesmo tempo, Centrão rejeita Zema como vice por fala sobre Nordeste que classificaram como bomba eleitoral. Guedes diz que o vice ideal seria uma mulher fora do mundo político. A mesa está servida para Flávio, mas ele ainda precisa decidir quem senta ao seu lado. Deixa eu aproveitar e incluir agora minha amiga Juliana aqui na pauta. Ju, esse final de semana até teve um vídeo divertido, né, que o Flávio Bolsonaro junto com o Zema postaram, lembrando essa questão da vice-presidência. A gente já confabulou bastante sobre esse assunto. E parece assim, me parece que a chapa ideal mesmo seria Flávio e Zema pela densidade eleitoral de Minas Gerais. Mas aí como que o Centrão entra nessa história, né? É difícil? O Centrão que está falando são os amigos do Flávio, né? Que é o Ciro Nogueira e o Rueda e o Ciro Nogueira que falou, porque o Flávio mesmo até pouco tempo estava dizendo que o Ciro seria um bom vice dele. Aí depois falou Tereza Cristina. Cara, eu acho que eu não sei se o Zema, eu acho o Zema maravilhoso, acho ele, enfim, fez um bom governo em Minas Gerais. Eu já cansei de falar isso aqui, né? A gente nunca teve tantos líderes da direita bons e que governaram estados importantes, né? Como o Tarcísio aqui, o Zema em Minas, o Caiado em Goiás. Então, assim, eu não sei exatamente se o Zema vai querer entrar de vice ou ele vai tentar mesmo vir como presidente. Agora, a gente está vendo uma tensão entre capital político, né, e a viabilidade eleitoral. Eu acho que o vice, nesse cenário, o Flávio vai tentar um equilíbrio, algo que seja bom para ele, né? Porque, de fato, tem muitas coisas em jogo, mas a verdade é que eu vejo o Zema também fazendo uma corrida para a candidatura dele como presidente boa e um pouco diferente da do Flávio. O Zema, ele bate no STF, o Zema bate na história do Master e do Vorcaro, coisas que o Flávio finge que não existe, porque eu fui fazer uma varredura nas redes do Flávio, ele nunca tocou no assunto do Daniel Vorcaro ou do Banco Master, que é o maior escândalo de corrupção que já houve no Brasil. E o Zema, pelo contrário, ele usa isso. Ele bate no Master, ele bate no STF,
Então, não sei se o Zema está muito interessado em ser vice do Flávio, não. Seria melhor para o Flávio do que para o Zema. Você concorda, Constar? Em partes. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Zema foi um ótimo governador, foi reeleito em primeiro turno pelos mineiros, então isso já diz muito, né? E não há credencial melhor no Brasil, né, a seu favor do que quando o Centrão está contra você. Então, quando o Centrão diz que o Zema é uma escolha ruim para o Flávio para ser vice, poxa, isso é muito favorável ao Zema, né? Isso diz muito sobre, talvez, a integridade do Zema, a importância que ele agrega ao Flávio. Ele agrega, basicamente, em duas frentes, na minha opinião, né? Dando um palanque importante em Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral mais importante, é um microcosmos do Brasil, né? Tem ali o Vale do Jequitinhonha ao norte, que é um nordeste dentro de Minas, tem Belo Horizonte, que é o sudeste, enfim. É um palanque muito importante, tem até aquele mito, né, de que se você não vence em Minas, você não vence a eleição majoritária no Brasil. E o Zema tem essa imagem, acho que justa, de experiência executiva, né? Ele foi um gestor eficiente, ele é um bom administrador, veio da iniciativa privada, com sucesso, né? Foi um governador de sucesso. O Flávio Bolsonaro teve uma loja, né, da Copenhagen, e foi senador, né, muitos anos, agora está como senador. Então, ele não tem exatamente a mesma experiência no executivo para mostrar, e isso foi um fator de desconfiança para alguns, né? Então, acho que é uma complementariedade, Zema e Flávio, né? Quanto ao Flávio não entrar em alguns assuntos, né, claro, a Juliana está certa em apontar para isso, como tem gente também do lado bolsonarista que está certo em apontar que o Zema antes não tinha a mesma postura sobre o STF. Hoje mesmo ele voltou a dizer que Alexandre de Moraes e Toffoli não tem que ser alvo de impeachment, mas sim presos. Isso é música para o meu ouvido, isso é maravilhoso, mas ele não adotava sempre esse discurso. Justiça seja feita aqui, a análise é sempre independente, e eu gosto do Zema. Mas ele mudou um pouco de postura. Por quê? Na minha opinião, porque ele se libertou de uma restrição por ser governador de um estado. Quando você é governador de um estado, você tem uma prioridade: maximizar ali o benefício dos seus cidadãos naquele estado. O Tarcísio, ele também, pelo mesmo motivo, nunca comprou briga com o STF. Eu critiquei muito o Tarcísio e cobrei, acima de tudo, dele uma postura um pouquinho mais enfática como governador do estado mais importante do Brasil, mas que pelo menos não ficasse elogiando. Não falasse que tem que se unir ao Alexandre, ir a evento lá em Lisboa, do Gilmar Palusa. Bastava pelo menos ele não fazer isso, né? Então eu acho que o Tarcísio mereceu as críticas, mas eu sempre entendi que a postura de um governador de estado não é a mesma de um parlamentar, né? Então o Zema tinha a mesma restrição, ele se libertou agora, é óbvio, ele é pré-candidato, ele é ex-governador, ele tem mais liberdade para falar essas coisas. Por que o Flávio não tem a mesma liberdade, então? Por alguns motivos. Me parece bastante. Um deles, e o principal, porque o pai dele é mantido como refém pelo sistema. Então é óbvio que a família tem todo o cuidado do mundo com aquilo que pode falar. Não por acaso o Eduardo fala mais sobre isso, porque ele está nos Estados Unidos, né? Mas a família tem todo o cuidado porque não quer o pai voltando para Papudinha e por aí vai. E o Alexandre de Moraes está sempre fazendo esse tipo de ameaça. Então é claro que ele tem mais restrições, né, nesse sentido. A gente queria que ele fosse mais corajoso, comprasse briga. Talvez, mas você tem que pensar duas coisas. Isso vai ajudar o pai dele, isso vai ajudar a candidatura dele, porque ele está negociando e articulando com um bando de gente que até ontem, enfim... Deixa eu falar. Deixa eu só terminar, Juliana. Juliana, deixa eu só terminar, por favor, que eu estou no meio do raciocínio. Então, eu acho que o Flávio tem essas restrições. E isso é um fator que deve ser levado em conta. É uma das críticas que eu fiz quando o Jair Bolsonaro resolveu voltar dos Estados Unidos. Eu falei, putz, não devia ter feito. Tem lá minhas mensagens escritas no X. Eu achava que tinha sido um erro. Por quê? Porque eu achava que ele ia ser preso. Muita gente falava que não ia acontecer. Acho que ele mesmo acreditou que não ia ser preso. Ele, talvez, por ingenuidade, ele leu errado o grau de psicopatia do Alexandre e o grau de perversidade do sistema. Tanto é que ele fez uma brincadeira quando estava sendo julgado.
ao convidar o Alexandre para vice, né, uma brincadeira, na minha opinião, indevida, e ele foi preso. E aí ele vira refém e a família fica refém junto. Então é natural que a Michelle, sua esposa, acima de tudo queira o marido livre, ou pelo menos na domiciliar ao seu lado e tudo. Isso impacta o que ela diz do ponto de vista político. Perde-se graus de liberdade. É claro, se o meu pai tivesse preso pelo Alexandre de Moraes, eu não quero nem falar isso. Não vai ter ideia aí, ministro. Mas assim, você fica de mãos mais atadas, né? É óbvio. Então esse é meu ponto. Sobre a eventual parceria do Zema com o Flávio, bom, o PL e o Novo estão fazendo várias, né? No Sul, é Zucca para o governo, junto com o Sanderson e Marcel Van Hatten para o Senado. No Paraná, é Deltan, do lado do Novo, junto com Felipe Barros, do PL, e o Moro, do PL, liderando nas pesquisas para governo. No Rio de Janeiro, até o André Marinho, que até ontem xingava o Bolsonaro e seu pai traiu o Bolsonaro. O André Marinho, do Novo, gravou vídeo junto com o Flávio. Então, de novo, pragmatismo, porque temos um objetivo aqui: vencer o Lula. É bem por aí, Consta. Agora, você queria falar algo, Ju? Não, eu concordo com o Consta quando ele fala o Flávio não poder, enfim, atacar, e é a coisa mais inteligente mesmo, nem o ministro do STF, principalmente Alexandre de Moraes. Mas eu não entendo por que ele finge que o caso Master não existiu, porque que isso afetaria o Bolsonaro se ele falasse das coisas do Daniel Vorcaro, que é o maior escândalo de corrupção do Brasil. Ele envolve todo mundo, Juliana. Envolve todo mundo. Até o próprio Alexandre de Moraes, como a gente sabe. Mas aí é uma coisa que não tem como, a gente não tem como. Esse coelho já foi para fora do entendeu? De fato, nunca houve um escândalo como esse no Brasil. Então, eu acho que qualquer pessoa que está pensando em ser presidente do país tem que entender esse momento atual e o que isso significa. Datafolha empata Flávio e Lula e a esquerda explica, abre aspas, Lula paga o preço do combate à corrupção. É piada. O Datafolha mostrou. E a resposta do PT? Edinho Silva diz que Lula, abre aspas, paga o preço do desgaste que a política vive por causa da corrupção, mesmo sem ligação direta com o presidente. Reinaldo Azevedo bate na mesma tecla. Lula paga o preço do combate à corrupção e permanece favorito. São 10 bilhões de reais roubados de aposentados, escândalo do Master, PACA, né, de Odebrecht, e a narrativa é que Lula é vítima. Sempre. Mas olha, essa daqui é piada. É piada, hein? Ô Costa, é piada. Olha, que esse Reinaldo Azevedo... O que aconteceu com o Reinaldo Azevedo, Costa? Tem várias teorias, né? Uma delas é compromate, né? Naquela época ali da Lava Jato e tudo, pegaram alguma coisa comprometedora dele, desde então ele está na mão do sistema, de alguém, né? Do PT, sei lá. Eu sei que o autor do País dos Petralhas 1 e 2 virou o maior defensor do Petralha Mor, né? Do capo, do chefão da quadrilha, que é o Lula. Então essa frase ela chega a ser tão ridícula, né? Lula está pagando o preço do combate à corrupção. Ela é tão ridícula que a gente tem que encarar como uma piada. Uma piada, quer dizer, perderam qualquer tentativa de mascarar o que estão fazendo, né? É disfarçatez pura, né? Você virar e falar com um cara de cínico, sem ruborizar, né? Que não, o Beiramar paga um preço por ser honesto, né? Por isso que ele foi preso. Todo mundo é perseguido, né? Todo mundo preso na Lava Jato foi perseguido, né? Então, tudo isso é ridículo, né? Mas, enfim, falar do Reinaldo Azevedo, ninguém mais sério leva ele a sério, esse que é o ponto, né? E todo mundo sabe que o Lula ele é reincidente em escândalos de corrupção. Nós passamos 4 anos sem esse tipo de notícia. As páginas de política não invadiam as páginas de polícia. Nós tínhamos lá os escândalos bolsonaristas produzidos pela imprensa, com as suas narrativas, né? Importunou baleia,
tinha um cartão de vacina adulterado, comprou leite condensado para os militares, recebeu joia de presente. Aí o Lula lá com o seu Patek Philippe algum desses antigos aí franceses, não lembro agora, porque ele mesmo trocou o nome, né? Do Chirac pelo outro, enfim, esfregando o relógio na cara da imprensa e todo mundo fingindo que não via, né? Então, assim, tudo durante 4 anos ali mostrava que a política estava sob o comando de gente honesta, pela primeira vez em muito tempo, né? E aí volta o Lula, vem o quê? Os escândalos todos de corrupção de novo, né? Bilhões e bilhões desviados dos velhinhos aposentados pelo INSS, com o filho do Lula com todas as impressões digitais nas cenas do crime. Aí vem o escândalo do Banco Master, que na sua delação ele estaria disposto a devolver em 10 anos 40 bilhões de reais. Quer dizer, olha a magnitude do troço, né? Tá todo mundo dentro desse troço quase. Ah, não, o Jair Bolsonaro não aparece em nada, né? Aliás, também a turma do Novo, sejamos honestos, e boa parte do PL, né? Mas o Centrão, né? Enfim, tem um monte de gente, porque realmente o Daniel Vorcado tentou comprar todo mundo em Brasília. E quem tivesse à venda, topava, né? Inclusive alguns descobrindo que se venderam barato, né? Porque aí descobre que ganhou só 1 milhão e o outro ganhou 8 milhões, enfim. Vai ter aí inveja, vai ter um monte de gente recalcada porque se vendeu por pouco, né? Mas o Lula é sinônimo de corrupção e todo mundo sabe disso. O seu governo está mal avaliado e isso está desgastando sua pré-campanha por isso. Por isso que o Flávio já passou ele em pesquisa até do Datafolha. Até do Datafolha, né? Porque a economia não vai bem, a geopolítica é terrível, o Brasil se aproximou do eixo do mal, do Irã, né? E da China e da Rússia, e na questão da corrupção, é isso aí que nós estamos vendo. Então o Reinaldo Azevedo pode, enfim, pode ruminar o quanto ele quiser aí, espernear, enfim, demonstrar toda a sua histeria calculada, né? Mas ninguém cai nessa ladainha. Ninguém. Não existe mais petista grátis. Esse é o ponto. Não existe mais petista grátis. Deixa eu trazer aqui a próxima nota, o mesmo tema. Análise de Leandro Ruschel. Abre aspas. A questão não é se Lula quer concorrer, é se o sistema ainda quer Lula. A utilidade de Lula para o sistema pode estar mudando. Ele cumpriu seu papel, blindou o establishment, reorganizou o jogo político, mas agora enfrenta perda de popularidade, dificuldade crescente de pacificar o país. A pergunta que o sistema começa a fazer: ele ainda é solução ou começa a ser problema? Sistemas políticos não operam só por convicção, operam por cálculo. Eu vou chamar um insert logo após o comentário dos meus colegas. Você acredita que o descondenado desistirá de concorrer nas eleições? Existe uma possibilidade disso acontecer sim, porque a situação para ele está cada vez mais complicada. De uma certa forma, ele foi utilizado pelo establishment para blindar esse establishment. Então, a serventia dele já passou. Aí, tá aí. Ju, eu quero saber a sua opinião. Todo sistema político, né, opera por custo-benefício, né? Não existe lealdade na política, né? Então, se um líder deixa de garantir estabilidade, ele passa de ativo para risco. O ponto central nunca é ideológico, é funcional, né? O Lula ainda organiza o sistema ou ele está gerando mais instabilidade, né? Se a resposta for a segunda, tá aí. O próprio establishment começa a procurar uma alternativa melhor, né? Então, resta saber o que vai acontecer, né? Resta saber o que vai acontecer. Inclusive, a gente tem levantado aqui a tese, né? De que o Lula, em determinado momento, né, Consta, pode chegar até a desistir das eleições. Não duvido. Acho que o Ruschel explicou bem, né, o fator sistema por trás disso. Aliás, o
PT tentou se aproximar, segundo reportagens aí, do PSDB em São Paulo, e o PSDB não teria aceito. Mas quando a gente olha, né, esse tipo de aproximação ou tentativa de aproximação, a gente lembra o quê? Justamente do Teatro das Tesouras, do PT e do PSDB, fingindo que eram opostos, esquerda e direita, né? E o Alckmin, que era o mais conservador dos tucanos, hoje é o vice do Lula e vai repetir a dose, né? Se for candidato de novo o Lula, né? Então, essa turma não engana mais ninguém, né? Então tem uma questão sim dessa aliança nefasta e instável, como eu chamei desde o início, entre tucanos e petistas, né? A aliança tucano-petista, que era para eliminar a direita, varrer o bolsonarismo do mapa e a direita toda, né? E voltar ao joguinho do Teatro das Tesouras. Voltar a fingir que a direita permitida, que na verdade é uma esquerda social-democrata, faria oposição de fato ao PT. Mas o Lula está sendo custoso demais para o sistema. É o que a Juliana falou. O sistema opera com custo e benefício, é pragmático, não tem, é amoral, não tem ideologia, né? O sistema, a gente tem que ver ele como uma máquina de avaliação de poder e dinheiro, né? É isso que o sistema representa, né? Com seus monstros do pântano, como o Paulo Guedes chamava. Então, eu acho sim que pode estar rolando um desgaste do Lula perante o sistema. Agora, eu também não descarto a hipótese do próprio Lula estar avaliando não disputar. Por quê? Porque uma coisa era, eu não vou nem entrar na questão das maquininhas mágicas, da urna eletrônica, porque isso dá problema, enfim, e não é o ponto, né? O TSE era comandado pelo Alexandre de Moraes nas últimas eleições, o governo americano estava na mão do Biden, que o Mike Pence provou que mandou recursos e praticou ingerência, de certa forma, nas nossas eleições, por meio do USAID, com dinheiro para o STF, para o TSE, o Barroso chamando o Felipe Neto para debates sobre a democracia, isso tudo, né? E mandou emissários da CIA, do Pentágono, dar recadinho para os nossos militares. Então, houve uma interferência do governo americano nas eleições passadas. Dessa vez é o Trump no comando americano, do governo americano, e o Cássio Nunes Marques no comando do TSE. Então mudou o jogo. Aí as pesquisas, mesmo Datafolha, já estão dando o Flávio à frente do Lula. Então, se o Lula enxergar que ele vai perder, ele não vai disputar, porque seria humilhante para ele. É o último ato político da vida dele. Ele tem 80 anos de idade, foi presidente 3 vezes, ferrou com o Brasil nessas 3 vezes, ainda ferrou mais uma vez e meia com a Dilma, que ele dizia Lula é Dilma, Dilma é Lula, embarcou o poste dele, enfiou o poste dele goela abaixo dos brasileiros, né, com populismo e tudo, e destruiu o Brasil. Só que o povo é meio idiota, enfim, e vota de novo nesse sujeito, né? Fazer o quê? Então, se ele perceber que vai perder, no último ato político dele, para um Bolsonaro ainda por cima, ele desiste. Então tem esses 2 pontos. O sistema está meio cansado do Lula, porque ele já cumpriu sua função, e o sistema adoraria um tucano no seu lugar, né, para fazer alguma reforma econômica, para dar um pouco mais de sensação de normalidade, não, sem esse radicalismo do Dirceu, essa coisa de Irã, de Venezuela, né? O sistema não gosta muito disso. O sistema quer a manutenção ali dos esquemas, enfim. Isso é meio tóxico para o sistema. E o próprio Lula também olhando que pode perder, ele pode eventualmente desistir. Então temos esses 2 fatores, o tempo vai dizer. Bloomberg e Paulo Guedes apontam o mesmo caminho. Quem não resolve custo de vida não se reelege. A Bloomberg mostrou que os produtos estão escolhendo, mas o preço, estão encolhendo, mas o preço fica igual ou mais caro, e compara Lula a Biden, que perdeu a eleição mesmo com indicadores supostamente positivos. Paulo Guedes foi na mesma direção, gasta mais, gera inflação, sobe os juros, reduz o crescimento e eleitoralmente empurra para o outro lado. E uma fonte do próprio PT admite que a promessa de churrasco e cerveja não funcionou. Ju, é simples, né? Ele prometeu picanha e cerveja, quer dizer, ele prometeu poder de compra para as
classes mais baixas e não entregou. É simples. Eu acho que, na verdade, o brasileiro ele pensa quando dói no bolso, né? E a única coisa que esse desgoverno fez foi criar imposto sobre imposto, e com isso o nosso dinheiro foi sumindo, né? Então eu acho que quando a Bloomberg e o Paulo Guedes chegam à mesma conclusão, a gente não está nem mais falando de ideologia, é um diagnóstico. E o que está acontecendo aqui é isso, né? É o que eles fizeram. O governo aumentou o gasto, com isso ele pressionou a demanda, a oferta não acompanha e o resultado é essa inflação doida que não tem como disfarçar. E a única coisa que esse desgoverno faz é viver de narrativa, mas a narrativa ela vai para o brejo quando nós vamos ao supermercado, quando nós recebemos a conta de luz, quando nós não temos dinheiro para botar gasolina. Então é isso, esse foi o pior governo do Lula. Eu não sei, sabe, ele veio com raiva, ele veio gagá, ele veio, nunca houve, ele veio para acabar com a nossa vida, sem falar da violência. Então nós temos corrupção de novo, nós temos violência para tudo quanto é lugar e o nosso poder de compra desapareceu. 20 anos de Lula, eles querem o quê? Mais 4? Não faz sentido isso, gente. Essa pessoa tem que ser muito doida para votar nele mais uma vez. Olha, você vê bastante similaridade, Consta, com o governo Biden? Nesse aspecto econômico, sim, acho a análise do Paulo Guedes boa, né? Mas vejo em outras áreas também. Eu mesmo já escrevi sobre isso, né? O Biden tá gagá, tá senil. E isso foi um fator aqui importante, viu? Nas eleições, o Trump mesmo trouxe isso à tona e trocaram o Biden ali pela Kamala Harris depois daquele primeiro debate que tentaram antecipar os democratas justamente para testar. Né, e o Biden não passou no teste. Foi um debate horroroso, foi um massacre. Né? O George Clooney começou uma campanha pela substituição do Biden pela Kamala Harris e tudo, e acabou que os democratas fizeram isso mesmo. Né? Então, o Biden, além de tudo, ele estava senil. Eu acho que o Lula está ficando meio senil também. Anda trocando nome de mulher, de esposa, de um monte de coisa. Enfim, está ali com seus 80 anos. Existem 80 e 80 anos, né? O Trump tem quase essa idade, mas demonstra muito mais vitalidade, enfim. O Lula precisa compensar com inteligência artificial, botando ele todo musculoso, com a Janja gravando vídeos totalmente forçados, né, do Lula malhando, todo dia de manhã essa rotina, né? Não está convencendo muita gente, né? Acho que as palavras traem, né, a narrativa. Mas do ponto de vista econômico, é isso aí, né? Prometeu mundos e fundos, chuva de picanha, todo mundo viajando, né, de avião, lotando o aeroporto, que as elites não gostam porque são preconceituosas, e na prática está entregando o quê, né? A pessoa que vai no mercado toda semana sente no bolso. O poder de compra da moeda está se evaporando. É isso aí. Agora, antes do Consta partir, eu sei que ele está com o horário apertado já, eu quero falar a respeito, e vou trazer o comentário tanto do Consta quanto da Ju, mas da novela da Globo. Todo mundo viu. Novela da Globo exibe mulher chefona do tráfico e chamam isso de, abre aspas, paridade de gênero. O comentarista Paulo Antunes ironizou: é preciso especular em posição de cotas nas bocas de fumo. Empoderamento feminino virou isso. Mulher na chefia do crime, embrulhado como conquista. Quando a representatividade é na liderança do tráfico, eu pergunto para vocês, a agenda woke chegou longe demais? Vamos rodar um insert aqui para vocês acompanharem. É empoderamento feminino na biqueira! Tá aí, Consta. Esse eu acho que você deve ter acompanhado, né? Porque viralizou bem. Não, acredite se quiser. Bom, eu andei uma semana também aí muito ocupado com
exames médicos, procedimentos, consultas, né? Hoje mesmo tive um que é horrível, né? Não vou nem revelar o que é, mas enfim, o último tinha sido há 3 anos, há 3 anos, né? E você tem que tomar anestesia, então estou até agora meio zureta. Mas acredite se quiser, esse eu não tinha visto, né, nas redes sociais, e Globo, então, eu não vejo há mais de 20 anos. Então, realmente, não estava ciente dessa cena, né? Isso é o quê? Uma novela? A Globo ainda faz essa novela. É uma novela. Né? Quem é que ainda vê novela da Globo? Pois é. Acabam viralizando. Gente. Tem, e acabam viralizando os cortes pra gente aqui, né? Então. O corte eu entendo, né? Mas é que nem Big Brother, né? Tem muita gente ainda que assiste essa porcaria. Então, enfim, isso desanima em relação ao Brasil. Mas também não vamos nos iludir, não. Você vai aqui nos Estados Unidos, nas salas de consulta médica, tudo, você vê lá, tá passando na televisão esses programas matinais idiotas, né? De um monte de porcaria que eles acham que, de alguma forma, é o que quer o público, né? E talvez queira mesmo. Mas, enfim, divago. O fato é que a agenda woke, ela está forte ainda no Brasil. Vide Erika Hilton como presidente do Conselho de Mulher na Câmara, né? Então, é como dizia o Milor Fernandes, quando uma ideologia fica bem velhinha no mundo, ela vem se aposentar no Brasil. Então, a ideologia woke está morrendo, ela está enfraquecida, o Trump tem muito mérito com isso. Ele comprou essa briga, logo no começo ele virou e falou que no governo federal só existem 2 gêneros, é homem e mulher, gente confusa que procure um divã, enfim. Ele foi firme nessas coisas, né? E aí é como se tivesse sido aquele alívio geral, né? Todo mundo que sabe que isso é uma insanidade começou a respirar aliviado e as empresas começaram a se manifestar a favor, começaram a parar com esses departamentos insanos, a parar de contratar publicitário maluco que destrói os produtos da empresa, tipo fez a Budweiser, né, com aquela campanha com o sujeito lá trans que, enfim, vende cerveja para six-pack para trabalhador de chão de fábrica, né, blue collar, e acharam que era legal colocar um trans para falar com esse público, né? Óbvio que as vendas despencaram 40%, enfim. É uma estupidez, né? Mas é o que faz a ideologia. E no Brasil, não. No Brasil, pelo visto, a gente vai ter que passar ainda uns anos aí de sofrimento até abandonar essa insanidade, esse negacionismo da ciência, né, que finge que a biologia não existe e que existem em seu lugar 57 ou 58 gêneros da última vez que eu chequei. Mas pode estar em mais hoje. Né? Até porque tem gente que não é só uma questão de gênero, tem uma questão já de espécie também. Se você é contra, você você está praticando especicismo, sei lá o nome. Né? Tem gente que jura que é gato, tigre, sei lá. Enfim, paca, né? Anta. Mas nesses casos a gente tem que concordar.